Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel, vou estar trazendo aqui para vocês a primeira aula do Bible Sprint. É muita alegria estar trazendo para vocês. Eu estou fazendo esse formato aqui porque teve um problema na aula online e teve alguns imprevistos que acabou que a gente não conseguiu entregar aquilo como a gente esperava, né? Na qualidade que a gente esperava. Então eu estou gravando aqui, vai ser basicamente a mesma coisa que eu falei no presencial, eu vou estar falando aqui de uma forma um pouco mais resumida e direta para vocês não perderem o que foi falado lá, tá bom? Vamos estar começando então a falar sobre o livro de Tiago e estar trazendo para vocês é, um ponto principal antes da gente falar em si do livro, que é falar sobre o contexto. O contexto do livro de Tiago é algo que a gente tem que adotar, algo que a gente tem que ter como uma base, sempre a gente fazer isso, buscar o contexto, onde que esse livro está inserido, qual que é o objetivo dele, quem que escreveu, qual que é a importância, qual que é a base desse livro, e tudo isso faz parte. Então, a gente vai estar falando aqui agora primeiro aí sobre o contexto, né? Então, o Tiago ele vai começar um livro que é focado basicamente na ética cristã, é focado em passar para a gente os ensinamentos que foi deixados por Jesus. Então, é um livro onde vai falar muito da integridade de um cristão. Então, dentro do livro do Tiago, a gente vai encontrar exortação, conforto, repreensão, encorajamento e assim por diante. Então, é um livro focado na vida prática. Então, o primeiro ponto é, qual que é o objetivo do livro? Que foi o que nós falamos aqui agora. Agora a gente vai seguir, mas a entender um pouco melhor, tipo, de quem que é o autor. Como assim? Quem que foi Tiago? Quem que é Tiago? Quem que ele foi? A gente tem três possíveis candidatos, né? Existe uma dúvida, né, de quem que escreveu realmente o livro de Tiago, mas existem três possíveis candidatos para isso. E eu vou estar dando o nome de Tiago 1, 2 e 3 para ficar mais fácil. O Tiago 1, ele é filho de Zebedeu. E a gente fala que ele não é o autor do livro porque ele morreu muito cedo. Basicamente é isso. Ele morreu mais ou menos em 44 depois de Cristo e o livro foi escrito em 48 e 52 depois de Cristo. Então, só isso a gente já percebe que não bate as datas, tá ok? Então, a gente desconsidera o Tiago 1. O Tiago 2, a gente vai falar que é o filho de Alfeu. A gente fala que não é ele também porque não tem base para comprovar que foi ele que escreveu. Então vamos ignorar o fato de que ele poderia ser um escritor. E aí vem o último Tiago, Tiago 3, que é o irmão de Jesus, né? Que é o Tiago justo. A gente acha que ele por quê? Por quantidade de menções que vai ter da sua pessoa, o encontro que ele tem com Jesus após a sua ressurreição. Tiago ele tem a menção nos livros de Mateus, Marcos, Gálatas, né? E Jesus também encontra com ele mais ou menos 33 depois da sua morte, 33 anos depois da morte de Cristo. E fora que Tiago ele era um grande líder de uma igreja em Jerusalém. Então, com tudo isso a gente fala, era uma pessoa preparada, capacitada, teve diversas menções, e o livro de Tiago, ele foi escrito por volta de 48 e 52 depois de Cristo. Tiago, ele teve um encontro com Jesus, né, após sua ressurreição, 33 depois de Cristo. Então, com base em tudo nisso, a gente acredita que foi ele que escreveu. E Tiago, ele morreu, por uma curiosidade para vocês, ele morreu entre 62 ou 66 depois de Cristo, ok? Então, agora a pergunta é, quem que é os livros, né? Quem que é o livro de Tiago, né? Qual que é o público-alvo dele? A gente falou então do objetivo do livro de Tiago, a gente falou do autor do livro de Tiago, e agora a gente fala do público-alvo. Porque o público-alvo, ele vai matar a charada aqui da coisa, porque é onde a gente vai realmente poder entender exatamente para quem que é. E a gente pode até se colocar no lugar do público-alvo e receber todos esses ensinamentos, tudo que ele for falar para a gente. O público-alvo do autor, né, do Tiago, no seu livro, é basicamente os judeus cristãos. Os judeus, eles acreditavam que Jesus não era o Messias. Ele era um profeta e tudo mais, mas não era o Messias. Mas os judeus cristãos, eles já acreditavam que Jesus era o Messias. Então, o mais específico o público-alvo de Tiago era judeus cristãos. Então a gente tem menção das 12 tribos, né, no comecinho de Tiago, lá em Tiago 1, ele vai falar das 12 tribos, onde ele fala assim que Tiago, um servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que estão dispersas no exterior, saudações.
Então, isso aí é basicamente ele falando dos judeus vivendo ali na região, né, também que ele situava, né, de perto de Jerusalém, Palestina e tudo mais. Ele era líder de uma igreja de Jerusalém e naquele contexto, né, o povo que predominava a região ali de Jerusalém eram os judeus. E a gente também tem a menção de sinagoga também, que a gente vai ver no livro de Tiago, que ele fala, da sinagoga, e sinagoga ela faz parte de uma tradição judaica, então a gente acredita que tudo liga, né, aos judeus, né, cristãos, como público-alvo, entende? E por que tudo isso importa? Por que tudo isso, faz sentido a gente estar falando? Porque a gente consegue entender exatamente, para quem que é, a gente consegue entender o objetivo da carta. E quando a gente entende esse objetivo, para quem que é a pessoa, o povo que ele está falando, fica mais fácil para a gente entender, nossa, eu consigo me incluir nessa questão? Então é basicamente isso. O povo, as crises que o Tiago vai lidar no ensino, né, para esse público, é por problemas internos deles, como falar sem pensar, falta de domínio próprio, egoísmo, favoritismo, ganância e etc. Então a gente pode trazer, cara, quantas vezes eu não tive domínio próprio? Quantas vezes eu falei sem pensar? Quantas vezes eu tive ganância, egoísmo? A gente entende que o ser humano, ele tem uma tendência natural ao pecado, sabe? Então, a gente consegue se colocar, tá, eu posso me colocar como um público-alvo também. Então, entendendo tudo isso, a gente agora vai falar então da começar a falar um pouco das leis. Por quê? Os judeus, a gente, quem viu The Chosen sabem que os judeus eles tinham um problema no que eles eram muito lei. 10 mandamentos, é isso, pronto, acabou. Eles não viviam aquilo em si que Jesus pregava. Eles tinham conhecimento, mas não aplicava. Então, com isso, a gente tem três leis que a gente precisa saber, que é a lei moral, a lei cerimonial e a lei de Deus. A lei moral, ela é o caráter de Deus. Um exemplo, né, os 10 mandamentos, que Moisés criou para poder botar ordem no povo, basicamente. Essa lei, ela está presente em todos nós. É como um padrão de fábrica. Então a gente sabe que se a gente for num povo africano, né, um povo que não conhece Deus, por exemplo, os astecas, os maias, um exemplo, era um povo que eu tinha certeza que eles sabem de uma coisa que é o quê? Matar é errado, roubar é errado, mentir é errado. Então algo que já que todo mundo sabe por padrão. Não precisa Deus dizer isso. A gente sabe, porque essa é a lei moral que a gente carrega. Então, por exemplo, agora a gente entra em um contexto no qual, por exemplo, para poder contornar o assassinato, por exemplo, a morte, eles falavam que era o quê? Sacrifício. Aí entra a lei cerimonial. Então, sacrifícios, rituais, era tudo o que eles usavam. Para não eh, descumprir a lei, eles usavam uma outra lei que mascarava o erro. Mas o ritual não é usado mais, né? Então por isso a gente nem vai falar muito disso. E aí entra o ponto principal, que é a lei de Deus, que é tudo aquilo que Jesus nos passou. Jesus ensinou pra gente, essa é a lei de Deus. E a gente entende que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então se a gente for entre a lei moral, vamos falar assim, lei dos homens e a lei de Deus, a gente tem que escolher a lei de Deus. Porque como cristão, como discípulos de Cristo, é isso que a gente tem que seguir. A gente não é crente, porque crente até diabo é crente. A gente é cristão, discípulos de Cristo, imitadores de Cristo. Então é isso que a gente precisa buscar, é isso que a gente precisa mirar. Então a gente, como discípulos de Cristo, imitadores dele, nós temos que seguir a lei de Deus. Nós temos que ter essa ética que o livro de Tiago vai estar passando para a gente. Entende? Então, o Tiago ele sempre vai apontar para a gente estar seguindo essa lei de Deus, para estar seguindo isso, para estar fazendo, né? E a gente não pode seguir apenas a lei de Deus e excluir a lei dos homens. Não, até porque Jesus ele vai falar em Mateus 5,17, vai falar assim, que não penseis que eu vim para destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para destruir, mas para cumprir. Ou seja, não é para a gente ignorar a lei dos homens. É como a gente vê, como a gente sabe, né? Daí a César o que é de César. Então a gente precisa estar cumprindo, mas se a lei dos homens ficar entre nós e Deus, ou aquilo que a gente sabe que a gente precisa fazer, porque aquilo que Jesus nos ensina, a gente precisa seguir o que Jesus nos ensina, entende? Então, agora seguindo para essa lei de Deus, Tiago ele vai falar que a lei de Deus é um padrão de vida para quem tem fé. Então, você se converteu, você segue a Jesus,
você precisa ter esse padrão. E qual que é o padrão que Tiago vai estar apontando no livro dele? É as obras, né? Que as obras, né? O pôr em prática aquilo que a gente conhece, né? Das leis, e tudo mais. Isso é uma fé viva. Então, Tiago vai dizer que a fé sem obra é uma fé morta. Então, a gente precisa disso. Agora a gente vamos entrar num gancho, por exemplo, Paulo. Paulo ele vai falar para os romanos que não adianta nada você eh, querer pegar, fazer muitas obras achando que elas vão te salvar. Então, Paulo vai falar que obras faz parte do processo da salvação, mas não é ela que salva. Já Tiago, ele vai falar que basicamente as pessoas achavam que a fé sem obras era suficiente, né? E está errado. A gente precisa pôr em prática. A gente vê em The Chosen também, onde os judeus, né, eles vinham falando, né, os mestres, lei, 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 sendo que não praticava. Né? A gente tem algumas partes, né, no The Chosen que vai estar mostrando isso bem claro para a gente ver, sabe? Mas não é que Paulo e Tiago falavam coisas diferentes. É apenas contexto. É isso que eu quero trazer para vocês. O contexto de Paulo, nesse sentido, era para os romanos, onde eles precisavam entender que não adianta nada você querer fazer muita obra, porque currículo não leva ninguém para o céu. Então, você não vai para o céu por só fazer boas obras. Mas aí Tiago entra num outro contexto onde ele fala, gente, não adianta nada vocês saberem tanto da lei, mas não praticar elas. Que as obras são isso, é você pôr em prática, é você viver, é você fazer evangelismo, é você cuidar, é você ministrar. Essas são as obras que Tiago vai estar dizendo, entende? Então, enquanto um luta contra um excesso, o outro luta com a escassez. Então, tudo isso que eu falei foi para vocês entenderem o contexto, como faz diferença a gente começar a estudar algo quando entende o contexto. A gente entendeu qual é o objetivo do livro de Tiago, a gente entendeu quem é o autor, e a gente entendeu também qual que é o seu público-alvo. E tudo isso faz diferença na hora da gente compreender. Então, agora a gente vai estar falando é, do livro em si, nós vai seguindo agora para a aula do ministrar aquilo que realmente é o conteúdo, a gente vai estar começando agora a primeira aula, que é Fé que Amadurece. A gente vai ter depois, na semana que vem, a segunda aula, que é a Fé que Demonstra. Terceira aula, a Fé que Transforma. E quarta aula, a Fé que Persevera. Então, a gente vai estar na Fé que Amadurece e a gente vai estar vendo um pouco sobre realmente como a gente tem que se portar. Como é que a gente tem que crescer. Como a gente deve confiar em Deus. Tiago vai introduzir a carta dele com uma saudação muito bonita, que ele vai falar assim: Tiago, um servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que são dispersas no exterior, saudações. Quando a gente pega para olhar esse servo, ele enfatiza, né, Tiago, um servo. Servo, em latim, significa servos, que é basicamente escravo. Então não é questão de uma prisão, é uma posição extrema de humildade e devoção. Ou seja, ele falou assim: Jesus Cristo é meu dono. Eu obedeço a ele. Eu faço o que ele manda. Então, assim, é uma devoção realmente, sabe? É uma humildade intensa. E aí depois ele segue falando das 12 tribos, como a gente comentou aqui. Aí, Thiago, ele vai começar falando sobre algo muito bacana. Ele vai começar falando aqui sobre fé e obediência e sabedoria. E no capítulo, né, mais ou menos aí 2 até o 4 mais ou menos, ele vai estar falando sobre um ponto muito bacana que é sobre a tentação. Ele vai falar que para a gente se alegrar com a tentação, né, e falando que a nossa fé opera na paciência. Não quer dizer que a tentação é boa, mas ela revela que a gente está fazendo a nossa parte de uma vida cristã, né, e que a gente está sendo fiel. Então, a tentação serve como uma bússola, basicamente. Ela vai estar mostrando para você, olha, você está no caminho certo. Porque a gente sabe que uma vida sem tentação, sem dificuldades, a gente precisa rever o que está acontecendo. Porque nós, como cristãos, nós passamos por provações constantes, por tentações. Então, tudo isso a gente precisa estar passando para a gente saber, olha, eu estou seguindo. A tradição judaica vai falar que a tentação, ela é a fidelidade da pessoa. Então, se a pessoa está sendo fiel, ela está indo na direção correta. E quanto mais na direção correta ela vai, mais tentação ela sofre, porque o diabo vai querer parar de qualquer forma. Só que a gente sabe que quanto maior a tentação maior é o plano de Deus sobre a nossa vida. Maior é os planos que ele tem para nós. Então, quando ele fala dessa alegria,
é uma esperança escatológica. É a gente entender que a gente suportou a tentação, agora a gente sabe que nós temos resistência e esperança no futuro, sabendo que o Senhor é um Deus de amor, é um Deus de prosperidade, é um Deus que nos entrega muito mais do que a gente pensa, do que a gente deseja, infinitamente mais, entende? Só que tudo isso, a gente precisa ter resistência, a gente precisa resistir às tentações. E a gente resiste pela perseverança. A perseverança, ela é algo que não opera na impaciência, mas sim na paciência. Perseverança a gente fala assim, nossa, tá difícil, mas eu vou continuar. Eu vou seguir firme, porque eu sei que lá no futuro, lá na frente, Deus tem algo grande. Deus tem um plano maior. Porque as tentações servem para a gente amadurecer, não para nos parar. Isso vai de acordo com a sua visão sobre a tentação. E é isso que Tiago vai falar. Que a tentação em si, ela não é ruim. Ela é ruim se você deixar ser dominado por ela. Então, a gente precisa entender que se faltar essa paciência para a gente lidar com as provações, a tentação, a gente precisa pedir sabedoria. A gente precisa pedir para Deus ter a capacidade de discernir tudo isso e lidar com tudo isso, sabe? Deus, ele dá sabedoria abertamente para cada um. Como, por exemplo, Salomão, né? A gente vê que Salomão, ele pede assim, ele podia pedir qualquer coisa, ele simplesmente pediu sabedoria. E em Tiago a gente vai ver que Deus dá sabedoria para qualquer um, né? Se a gente tem que pedir liberalmente, e ele entende que ele dá sabedoria sem acepção de pessoas. Ou seja, é só a gente pedir, ele não escolhe. Salomão recebeu sabedoria não porque ele foi escolhido, é porque ele tinha um propósito e ele pediu, né? Só que não é só simplesmente pedir, mas é pedir com fé e sem hesitar. Salomão sabia exatamente a sua posição, Salomão sabia quem que ele era e ele confiava no Deus dele. Então ele pediu com fé e sem hesitar nem um pouco. Tudo o que ele podia pedir, ele escolheu pedir sabedoria. Então nós temos que ter convicção de quem nós somos. Nós somos filhos de Deus, nós temos o livre acesso a Ele. Após a sua crucificação, o véu se rasgou e nós temos o livre acesso, nós podemos pedir. A gente tem que ter identidade de filho. E essa indecisão, esse medo, isso nos para. Em Tiago 1,8 vai falar que o homem indeciso é instável em todos os seus caminhos. Então, então a gente precisa entender que a, a indecisão é algo que nos para. A indecisão é instável. A indecisão, ela só nos atrapalha. Ela nos tira do foco, entende? Então, a gente precisa entender que Deus escolhe a gente, mas Deus escolhe as pessoas que os escolhem. Esse é o ponto. Deus não escolhe pessoas, né, preferidas ou as escolhidas. Ele simplesmente escolhe as pessoas que os escolheram primeiro. A gente precisa falar, Senhor, eis-me aqui, estou disponível. Deus escolheu Salomão para entregar sabedoria porque ele escolheu Deus primeiro. Então, seguindo nisso, a gente precisa entender que qualquer um consegue fazer isso. Seja pobre, rico. A gente vai ver agora em Tiago 1,9 que vai falar sobre a pobreza e a riqueza. Onde a gente, como Deus não faz acepção de pessoas, então tanto faz se for pobre ou se for rico. Deus ele quer entregar algo maior, mas vai depender do coração da pessoa. Vai depender se a pessoa ela conseguiu suportar aquilo que ela está sendo tentada, as tentações, as provas. E quando a pessoa, independente dela, ela resistir às tentações, ela é abençoada. Pois o que resiste à tentação recebe como se fosse uma coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Então Deus honra um filho obediente, Deus honra um filho que tem um coração no lugar correto. É difícil, mas a gente consegue. A gente sabe que o fardo é leve. Então a gente precisa entender que a gente consegue. Não é pra gente carregar, é pra gente entregar nas mãos de Deus e é pra gente deixar Ele conduzir, sabe? A tentação, a gente precisa entender que não é Deus que tenta a gente, então. Ah, mas não era boa? É, mas ela não é que Deus tenta. Deus, ele libera, às vezes, ele permite certas coisas pra gente amadurecer. É nesse sentido que a tentação é boa. Não que é boa, a tentação é ruim. Mas ela serve pra gente amadurecer, pra gente crescer. E a gente tem que entender que nós somos tentados pela nossa própria carne. Na minha Bíblia vai falar uma palavra que é concupiscência, que é basicamente o significado dela, né, seria os nossos próprios desejos e instintos nos seduzem e nos atraem para um pecado. Então, a gente nasce já com um imã do pecado. E a gente entende que o salário do pecado é a morte.
Então, para a gente não chegar nisso, antes da morte, a gente tem um pecado. O pecado, ele faz parte do processo para a morte. Então, a gente tem que tomar cuidado com qual processo a gente está vivendo. Qual processo a gente está conduzindo? Nós somos filhos de Deus, ele tem um plano enorme para cada um de nós, né? Seus planos são de vida, não de morte, são de prosperidade, e tudo isso não muda, é imutável. Porém, a gente tem que acessar tudo isso. Nós precisamos de viver de maneira íntegra. E para viver de maneira íntegra, a gente precisa entender que nós precisamos do relacionamento com Deus e relacionamento com a igreja. Como eu comentei num dos nossos encontros, nosso relacionamento com nossa vida cristã tem que ser na horizontal e na vertical. Por quê? Na vertical, você e Deus, na horizontal, você e a igreja. Então a gente precisa dessa conexão com a família também. Por isso que nós temos os GDCs e tudo mais. E nós temos que entender que muitas das vezes, para a gente ser moldado a essa integridade, nós precisamos ser confrontados, nós precisamos saber ouvir. Por isso que a gente vai ver em Tiago que nós temos que estar prontos a ouvir, tardios ao falar e ao se irar. Então, quando alguém vier com uma exortação, nós precisamos entender que nós precisamos ouvir e não se irar. Porque quando a gente ira, Deus não opera naquilo. A ira do homem não opera na justiça de Deus. Então a gente precisa tomar cuidado e não se irar, mas sim ouvir. A gente pode até ficar irritado, mas a gente saber e ser tardio ao falar, porque quando a gente fala e a gente está com o coração amargurado, aí que é o problema. Então a gente tem que ouvir, a gente tem que saber ouvir. Mas a gente também não pode simplesmente apenas ouvir, a gente tem que praticar. A gente não pode ser meramente um ouvinte da palavra, mas sim praticante. Esse é o ponto. Porque quem só ouve e não pratica, contempla o seu próprio reflexo em um espelho. É o que vai falar em Tiago. Então, a gente precisa entender que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, se a gente não está refletindo a Ele, a gente está refletindo o quê? Pecado. A gente precisa entender também que Jesus, ele sempre vai entregar o quê? Um exemplo para vocês, uma analogia. Alegria. Deus, ele dá alegria pra gente. Só que o pecado, ele vem e não traz a tristeza, porque se traz a tristeza, a gente não aceita ela. Mas aí ele traz o quê? Há algum reflexo mal feito, que é o quê? O prazer. O prazer é um reflexo mal feito da alegria. E aí é isso que nos atrapalha. Porque quando a gente está olhando o nosso reflexo, a gente está inibindo o propósito de Deus. Quando a gente reflete a nós mesmos, a gente segue o nosso próprio caminho e esquece o propósito que Deus planejou pra gente. E tudo isso faz parte. Então a gente precisa tomar cuidado. Se a gente tá realmente refletindo o caráter de Deus, como eu disse, a gente pegou, viu uma introdução, a gente faz um contexto de um povo judeu, que ele tem o poder da Torá, é o povo escolhido, só que mesmo assim é um povo que estava tendo problemas com coisas básicas, como ganância, falta de domínio próprio. A gente tem que tomar cuidado porque muitas vezes a gente quer focar tanto em avançar e esquece do feijão com arroz, do básico. Mas o básico às vezes é muito importante de ter a base sólida. Então a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes a gente vai estar entrando num ciclo, querer avançar tanto que a gente se torna às vezes até religioso. E a gente precisa entender porque o religioso que não mede as suas palavras, ele engana o seu próprio coração e sua religião é vã. Então não adianta nada a gente estar vivendo uma vida buscando querer aprender mais, só que a gente não está praticando, a gente não está pondo em prática realmente. Então a gente só está falando da boca para fora. A essência da coisa tem que mudar também. A gente tem que mudar a intenção do coração. Porque não adianta nada, a gente vai falar, mas a gente vai estar só enganando nosso coração e ainda vai estar praticando aquilo que Jesus nos ensinou. Essa foi a primeira aula, espero que você tenha entendido. Se você tiver alguma dúvida, você pode estar conversando com a gente, pode estar deixando nos comentários, você pode estar chamando nos grupos do WhatsApp, que a gente vai estar tirando todas as dúvidas que a gente puder. Fica o meu convite já para o próximo encontro, no dia 16, sábado, às 10 horas, tá? Quem vai estar ministrando vai ser o pastor Gustavo Viola, gente. Então vai ser muito importante isso, tá bom? Então espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham captado toda a mensagem. Muito obrigado e um bom descanso.